Como aumentar a produtividade? Neste vídeo vou-vos mostrar os segredos para aumentar a produtividade e se tornar mais inteligente do que antes foste. Não saia do vídeo e descubra quais são os segredos, quais são os truques para se tornar um dos mais produtivos e mais inteligentes no seu setor. Primeiramente, quando tiveres para estudar, tens que pegar um caderno e um lápis. Esse é o primeiro passo, porque quando tu não tens conhecimento total do que vais estudar, é preciso apontar. Quando tu apontas, fica para o seu cérebro e vai para o HD, que é a nossa parte do cérebro que processa todas as informações. Agora, quando tu apenas vês a informação e nada fazes, absorves e não escreves, não adianta nada, não tem como tu te tornares mais produtivo porque não lembrarás de nada. E se tu não podes lembrar, não aprendeste nada, não importa o quanto tu ouviste. Se tu ouves e ainda assim não consegues explicar, não consegues resumir uma determinada coisa, isso não é importante, porque tu tens que ouvir e ao mesmo tempo poder adquirir a informação, absorver a informação para depois poder explicar do jeito que tu quiseres. Esse é o segredo de ser mais produtivo. E produtividade não tem só a ver com tempo de estudo, com tempo que a coisa tem que ser feita, não. A coisa pode ser feita em pouco tempo. Produtividade depende muito do seu empenho. O quanto de esforço tu colocas em um pouco tempo ou muito tempo. Se for para comparar alguém que trabalha 5 horas e alguém que trabalha 2 horas, e se o de 2 horas fazer muito mais que o de 5 horas faz, esse é muito mais produtivo, porque ele em pouca hora faz muito mais que o de 5 horas faz. Então, ser produtivo é isso, não importa o tempo que tu fazes trabalhando. É sobre o que tu podes conseguir, quais serão os ganhos depois de tu teres trabalhado. Não importa se é 1 hora, o que tu podes fazer em muitas horas, tu podes fazer em apenas 1 hora, 2 horas. Então, esse é o segredo da produtividade. Não se trata de trabalhar mais, trabalhar com muito mais esforço, fazer o que os outros não têm feito, não. Tu podes fazer diferente ou fazer do mesmo jeito que os outros fazem, mas tens que se preocupar em fazer muito mais, mas diferente. Não é muito mais no sentido de muito empenho, não importa o empenho. Anos atrás, um filósofo disse: não importa o tempo que tu trabalhes, se tu não conseguires fazer em menos tempo, muito mais do que os outros fazem, não estás a ser produtivo. Com isso ele quis dizer que não importa se tu vais dedicar muito tempo ou não no seu trabalho, mas se tu conseguires em apenas 2 horas ou 3 horas apenas, enquanto que os outros trabalham 8 horas, tu em 2 horas fazeres muito mais do que os outros fazem apenas em 8 horas, e com 2 horas tu fizeres muito mais, tu estás muito mais à frente, porque tu estás à frente desses todos. Já imaginaste se tu multiplicares as horas que tu tens trabalhado, obviamente vais fazer muito mais do que eles fazem. Isso é que se chama produtividade. Esse é o segredo para poder adquirir, absorver muitas informações e ficarem no seu HD, na mente. Então, o melhor HD que temos é a nossa mente. Se for bem treinada, podemos fazer qualquer coisa. Então, esse é o segredo. Se tu queres que tudo que tu fazes seja lembrado, tens que apontar. Não apontar na escola, em casa mesmo. Reescrevendo. Escreveste, reescreva. Estás a ver? E comece a comentar sobre isso e depois fica instalado na mente. Há coisas que a gente aprende uma vez e nunca esquece. Tudo que tu aprendeste até hoje, vou já te contar algo. Tudo que tu aprendeste até hoje e esqueceste é porque não aprendeste mesmo de verdade. Aprender é diferente de apenas ouvir e esquecer. Isto não é aprender, porque quando a pessoa aprende, nunca mais sai. Há muita gente que até hoje sabe a definição do que é a história, por exemplo. Então, são definições que uma vez entrada na mente nunca saem. Isso é que é a parte do nosso aprendizado. O nosso cérebro funciona de 2 partes, de 3 partes. Uma é a parte psicofísica, que tem a ver com nossas atividades físicas. Por exemplo, dirigir uma bicicleta, tu nunca vais esquecer se tu sabes. Nunca. Fazer pino, tu se sabes, dificilmente vais esquecer, por mais que a velhice te cobre. É difícil esquecer algo assim. Cozinhar também é uma delas. Agora tem a outra parte, que é a parte do rascunho. A gente aprende e de repente sai. Isso é porque não aprendemos de verdade. E tem a outra parte, que é a parte primordial, que entra tudo sobre matéria. E essa parte, para entrar nela, tem que passar por esta parte, que é a parte do raciocínio, do rascunho. Então, quando entra no rascunho, ele passa para a outra parte, que é a mais importante que nós temos.
e quando chega nela já não sai. Tudo que entra lá, não importa o tempo, tu sempre vais saber essa própria definição, não importa. Tu sempre conseguirás saber que isto é isto. Por exemplo, o nome das pessoas, quando entra, nunca mais sai, porque tu sabes o nome dele é fulano, o nome deste é fulano, então tu nunca esqueces. Então fique com este hack, estude de verdade, seja mais produtivo, não importa a hora, não é sobre quanto tempo tu trabalhas, é sobre o quão produtivo tu consegues ser na sua área de trabalho. Então, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, manos. Estamos juntos.